Olá, povo de Deus, aqui quem vos fala, presbítero Gilson França, e nós vamos iniciar mais uma aula de escola bíblica a partir desse momento. E nós vamos estudar agora a lição de número 4, certo? Mas antes gostaria de me apresentar, eu me chamo Gilson França, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus, vim aqui em Fortaleza, Ceará, e nós estamos aqui para poder ministrar mais essa aula. Então permaneça até o final, porque Deus vai te abençoar. Tanto você que vai dar aula, como você que quer assistir uma aula maravilhosa, tá? Então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Nós vamos estudar hoje, né, a lição de número 4, como falei para vocês, promessa e obediência. Promessa e obediência, ok? Nosso texto diz o seguinte: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Está em João capítulo 14, verso 15. A verdade prática diz o seguinte: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. A obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Nossa leitura bíblica em classe está em Deuteronômio capítulo de número 29, versículo 1, do versículo 9 até o versículo de número 12, e Hebreus capítulo 8, do versículo 6 até o 13. Então vamos fazer essa leitura a partir desse momento. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizestes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, vossos oficiais, todo homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje te faz. Hebreus agora diz o seguinte: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo, porque repreende-os, lhe diz, repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar na terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e seus pecados e suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Muito bem. Nossa introdução diz o seguinte: a Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo e, ao mesmo tempo, exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência no Novo o Novo Concerto conforme revelado no Novo Testamento? É o que estudaremos nessa lição. Certo? Então vamos estudar sobre a relação bênção e promessa. No Antigo Testamento, o Antigo Testamento é bem claro isso, mas também nós temos registrado nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, passagens bíblicas que também corroboram com o fato de que as promessas de Deus para nós, as promessas que foram proferidas de Cristo para nós, em Cristo, participarão dela aqueles que também estiverem em obediência aos mandamentos do Senhor e à sua palavra.
ok? Então é em cima disso que nós vamos montar a nossa aula, que nós vamos estudar, vamos aprofundar, né, a partir desse momento. Então bora lá. A obediência no Antigo Testamento, concerto de Horebe. O concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes, né? Quando vocês lembram lá da promessa a Israel, né? Eu darei um nome, darei terra e farei um povo. Ok? Então, no deserto do Horebe, também denominado de Sinai, ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo para que fosse bem sucedido entre as nações. Se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. A nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. Então, Deus promete ao povo de Israel que eles seriam um povo de propriedade particular. Êxodo capítulo 19, versículos 4 até o versículo número 6, o texto bíblico diz o seguinte: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes, olha aí, ó, Deus exigindo obediência, né? Se vocês guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal. Tá vendo aqui? O povo seria um reino sacerdotal, porque seria a representação, seria o povo que levaria os outros povos a Deus. Então, o povo de Israel seria então um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Está em Êxodo capítulo 19, do versículo 4 até o versículo de número 6. Aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte: será que o povo de Israel obedeceu à voz de Deus? Aí, se você for ler toda a história do povo hebreu, você vai chegar à conclusão que eu vou falar aqui para você. O povo não obedeceu em todas as palavras que o Senhor tinha pedido para que o povo viesse obedecer. Não obedeceu. Se não obedeceu, o que é que aconteceu? Veio maldição, veio destruição. O povo de Israel não conseguia ficar por muito tempo nas suas terras por causa da desobediência. Fazia tudo aquilo contrário daquilo que Deus tinha pedido para que o povo fizesse, né? Então o povo de Israel fazia tudo contrário. Tudo contrário. Deus, ele prometeu: vou fazer de vocês um povo, um reino sacerdotal. Mas como eles não obedeciam, como eles adoravam outros deuses, porque era um dos mandamentos de Deus, era que o povo de Israel tivesse apenas o Deus Jeová como Senhor das suas vidas e não adorassem imagens de escultura. Então, por conta disso, Deus permitiu que povos estrangeiros conquistassem Israel, destruísse, né? Primeiramente, Israel foi dividido, né, entre Reino do Norte e Reino do Sul. E o Reino do Norte foi muito mais pecaminoso e desobediente a Deus do que o Reino do Sul, mas o Reino do Sul findou também caminhando pelo mesmo caminho do Reino do Norte. Foi o que aconteceu. As tribos que pertenciam a esses dois lados, né, o Reino do Norte e o Reino do Sul, Israel, depois da divisão, foram levados cativos, foram destruídos, foram aniquilados, sofreram, né? O Reino do Sul por Nabucodonosor, o Reino do Norte através da Síria, né? Porque Deus permitiu. Deus permitia por causa da desobediência do povo de Israel, ok? Muito bem, Geios, muito bem, entendi. Então a gente pode prosseguir, né? Mas antes de prosseguir, por favor, gostaria que você viesse comigo para poder nos ler
Êxodo capítulo 20, que aqui são os mandamentos que o povo deveria cumprir. Né? E eu preciso colocar isso diante de você, que você possa fazer essa leitura e que também você possa pegar esse versículo bíblico para aplicar na sua sala de aula também. Então vamos lá. Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo de número 17, diz assim o texto bíblico. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Está vendo? Guardar, obedecer. Eu faço misericórdia a milhares dos que me amam, que guardam os meus mandamentos. E não tomarás o teu nome, o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teus servos, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Olhe bem, né? Como esse texto aqui é uma consequência, né? Você viver, por ser prolongado os seus dias, se você honrar teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe para que seja prolongado. É o primeiro mandamento com promessa. É um mandamento com promessa. Você cumpre o mandamento, você obedece e você recebe de brinde a realização dessa promessa, né? Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu irmão, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Você não vai cobiçar. Engraçado que o apóstolo Paulo, ele resume tudo que nós acabamos de fazer, a leitura que nós fizemos agora. Ele resume num só mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque quem ama o seu próximo, ele não mata, ele não adultera, ele não furta, ele não diz falso testemunho contra o seu próximo, ele não cobiça a casa do seu próximo, ele não cobiça a mulher do seu próximo, ele não cobiça os servos do seu próximo, ele não cobiça as servas do seu próximo. Por quê? Porque ele está obedecendo um único mandamento, que é o mandamento mãe de todos os mandamentos que Deus deu a Israel no capítulo 20 de Êxodo. Qual é o mandamento mãe, Geilson? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E outra, Paulo ele não resume os mandamentos do Senhor em um por qualquer coisa, né? Ele sabe do que está falando. Se nós amamos o nosso próximo, consequentemente nós amamos a Deus. É consequência. Foi o que o próprio João falou nas suas epístolas, quando ele diz o seguinte: olha, como você pode amar a Deus que não vê, se você não ama o seu próximo que está vendo? Então muita gente acaba bloqueando a sua bênção
apagando, anulando o seu relacionamento com Deus, porque não consegue ter um relacionamento com o seu próximo, não consegue ter um relacionamento com o seu vizinho, não consegue ter um relacionamento com a sua esposa, não consegue ter bom relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, com a sua família, com o seu vizinho, né? Enfim, com todas as pessoas que estão próximas de você. Então, se você não tem um bom relacionamento com as pessoas, se você odeia, se você maltrata, se você inveja, se você cria confusão, fuxico, disse-me-disse, facção, porfias, brigas, isso significa dizer que você não ama a Deus, porque você não consegue nem amar o seu próximo que você está enxergando. Imagine amar a Deus. Como é que você vai amar a Deus? Não vai, não vai, não tem condições. É impossível você amar a Deus que não vê, se você não consegue amar o seu próximo, né? Então, abrir esse parêntese para poder falar, né, desse texto bíblico que o apóstolo Paulo falou, muito importante para podermos entender como o amor ao próximo é o cerne, a essência dos mandamentos de Deus, é o cerne da moralidade. Qual é o cerne da moralidade? A gente fala tanto em moralidade, né? Mas o mundo está imoral, o mundo não tem moralidade. A igreja é a única que pode ofertar moralidade ao mundo, né? Irmão, em parte eu corroboro com esse pensamento, mas eu acho que a igreja ela tem um papel muito mais abrangente do que simplesmente mostrar a moralidade às pessoas, né? A igreja, acima de tudo, foi chamada para pregar o evangelho, para mostrar Jesus para as pessoas, né? Então, eu não acredito que a igreja esteja no mundo para poder mudar o mundo através da sua moralidade. Mas nós estamos no mundo para mudar o mundo através do Cristo, do Jesus que está na minha vida e a pregação desse evangelho que nós precisamos pregar. De sorte que a moralidade é apenas um efeito cuja causa é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não vamos ter moralidade no mundo, nós não vamos ver um mundo moral enquanto nós não tivermos pessoas convertidas, transformadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto nós tivermos na igreja pessoas convencidas de uma religiosidade, sobre uma religiosidade que colocaram sobre si apenas fardos de uma religiosidade, enquanto nós tivermos esse tipo de concepção, enquanto nós não tivermos verdadeiras conversões dentro das nossas igrejas, nós nunca iremos ver uma moralidade no nosso povo, na nossa nação, nunca vamos ver. Porque a moralidade ela começa através de uma vida transformada pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E outra coisa, não adianta cobrar moralidade das pessoas que ainda estão vivendo no pecado. Não temos como cobrar a moralidade de pessoas que não tiveram um encontro com Jesus. Nós não podemos cobrar a moralidade de pessoas que não foram convertidas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É impossível, né? É impossível nós cobrarmos moralidade, né? Mas se nós queremos realmente um mundo melhor, nós precisamos pegar esse mandamento do apóstolo Paulo e aplicar, colocar na prática, fazer desse mandamento uma praxis. Qual o mandamento? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque, como eu falei, quem ama o seu próximo não mata, não adultera, não furta, não diz falso testemunho contra o seu próximo, não cobiça suas coisas, tá? Então é isso, ame o seu próximo como a ti mesmo. Jesus, muito bom, muito massa. Então, bora para frente, né? Bola para frente, a gente precisa caminhar, né? Vamos lá. Obediência no Antigo Testamento, o concerto nas campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe, e a maioria dos peregrinos haviam perecido no deserto por causa da desobediência e da murmuração, né? Então Moisés reuniu novamente o povo, agora nas campinas de Moabe,
pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés, na terra de Moabe, que fizesse como os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles no Horebe. A exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio 4 a 26, versículo 19, bem como sua ênfase nas bênçãos e maldição dos capítulos 27 a 30 do mesmo livro. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. Tudo, vou repetir, parte final. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. Então, queria mostrar aqui para você também, né, como as bênçãos e as maldições estavam relacionadas à obediência. No Antigo Testamento, né? As bênçãos e maldições estavam relacionadas à obediência. Se você pegar, por exemplo, Deuteronômio capítulo 28, versículo 2 e 15, eu vou mostrar aí para você, tá? Vamos lá, vamos ler. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, tá vendo? Se você guardar os mandamentos, o Senhor vai te exaltar. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Glória a Deus, né? Aí vem a relação. Até o versículo 14, relação de bênçãos, caso o povo guardasse os mandamentos do Senhor. Aí no versículo 15, vem a contrapartida, ou seja, se nós não cumprimos os mandamentos e os estatutos de Deus, as maldições também vão nos alcançar. Como diz aí o versículo de número 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidardes em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. E aí começa a lista de maldições, ok? Então é isso, pessoal. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, que estava condicionado, né? A maldição e a bênção do povo de Israel estava condicionado à obediência do povo de Israel. As promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte de Gerizim. Bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, entrar e sair da terra. Foi o que a gente leu aqui. Claro, eu não li tudo, né? Mas eu aconselho você a ler todo o capítulo 28, tá? Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos conselhos proferidos por Moisés. Também é verdade que as maldições seriam proferidas do Monte Ebal como consequência da desobediência dos mandamentos do Senhor. Mostrei para vocês, tá? Mas eu vou mostrar esse versículo aqui. Ok, pronto. Deuteronômio capítulo 27, versículo 11 a 26. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houverdes passado o Jordão, eles estarão sobre o monte Gerizim para abençoar o povo. Quem são estes? Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naftali. E os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo respondendo dirá: amém. Aí continuam as maldições, né? Maldito aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que remover os limites do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer que o cego erre de caminho, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão da viúva, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a mulher do seu pai,
quando descobrir, por quanto descobriu a nudez de seu pai, e todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que se deitar com animais, né? E o povo dirá, amém. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha de seu pai, filha de sua mãe, e todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que deitar com a sua sogra, e todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que feriu o próximo em oculto. Olha aí. E todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente. E todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, tá vendo? Não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Então, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, aquele que não guardar, aquele que não fizer conforme a vontade de Deus, tá? Então, no Antigo Testamento vemos que a obediência tinha relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Muito bem, agora vamos para o Novo Testamento, né? Saímos do Velho Testamento, vamos para o Novo Testamento. A obediência no Novo Testamento. Um novo conceito. Hebreus 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Então mostra a imperfeição do antigo concerto mas o antigo conceito seria uma passagem, né? Ou vamos dizer assim, um aio para o novo concerto, né? Quem usa essa palavra aio é o apóstolo Paulo, né? No Antigo Testamento, das leis e do Antigo Testamento em relação ao Novo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento tem apenas a capacidade de revelar o novo. O Antigo Testamento tem apenas a capacidade, no Antigo Testamento e os mandamentos, de revelar o meu pecado e de me mostrar Jesus, o novo concerto, para poder aniquilar os meus pecados. É isso que o novo concerto faz diante do novo, o novo concerto faz diante do velho, né? Melhor dizendo. Então, ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria o momento em que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se manifestaria no interior das pessoas. Isto é, no coração. Mas este é o conceito que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, será uma transformação no interior. Não será algo externo, ou seja, eu pego o mandamento, leio e pratico. Não, mas tudo será colocado, introjetado agora dentro do coração. Esse é o novo pacto. Esse é o pacto trazido pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo, mediador. O Senhor Jesus é um mediador que estabelece um novo concerto. O novo pacto profetizado pelo profeta Jeremias, né? Então Jesus é o novo pacto, é o mediador deste pacto. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que o respondem com arrependimento e fé à oferta de salvação. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto, em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. Porque só temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem, né? Obediência no Novo Testamento, obediência no Novo Concerto. Existe obediência no Novo Concerto? A gente vai responder agora. Os ensinos do Novo Testamento mostram que fé e obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, vocês guardam o meu mandamento, né? Então, no Novo Testamento ainda há obediência, precisa-se de obediência. Nós precisamos obedecer. A expressão guardar pode ser substituída por obedecer. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, que Jesus obedeceu ao Pai, da mesma forma precisamos obedecer ao nosso Pai. Não pode ser apenas de palavra, mas em atos de obediência. Dessa forma, podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e a sua
palavra. Então, no Novo Testamento, continua a obediência, né? Beleza, Geilson. Então, vamos para o tópico de número 3, o nosso último tópico. Bênçãos provenientes da obediência a Cristo, bênçãos espirituais. No Novo Testamento, é o Espírito Santo quem reage à vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo mediante a fé. Então, no Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto. Então, vamos dar uma olhadinha nesse versículozinho aí, ó. 2 Coríntios capítulo 3, verso 4 a 6. O Espírito Santo rege a vida dos que fazem parte do novo concerto. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espiritual que abarcam todas as áreas da nossa vida, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz. Olha aí, quando ele fala, abrange todas as áreas da vida, né? Justiça, paz, alegria no Espírito, né? Então, o Espírito Santo é que rege esse conceito. Por quê? Porque tudo isso nós sentimos dentro de nós por meio do Espírito Santo. Justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença em justiça e em justiça. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. Então, a paz que excede todo entendimento torna-se realidade em nós. Então, olha, tá vendo aí, ó, essa paz que excede todo entendimento é proveniente do quê? Da fé e da obediência e da justificação e da santificação que Deus ele faz na nossa vida. Então, tudo isso provoca o quê, gente? A paz, que é uma promessa do Senhor, né? Que é a paz que o Senhor falou lá no capítulo 14 no livro de João. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Assim a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio às turbulências deste mundo, que são muitas, e Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus também falou, João capítulo 14, verso 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, porque se assim não fosse, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eis que voltarei novamente, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma promessa, né? Uma promessa de que o Senhor pede para que a gente tenha paz, não se turbe, não fique com o coração perturbado, ok? Alegria no Espírito Santo. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito. Conforme nos ensina as Escrituras, essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. E a importância de nós produzirmos o fruto do Espírito Santo, né? A presença do Espírito Santo enche-nos de alegria. Então nós temos o quê? Promessas, né? De justiça, de paz e de alegria. Né? Então, essas promessas são provenientes de uma vida provenientes do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, de obediência à fé, à palavra e guardando os mandamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual nós recebemos a justificação dos nossos pecados e a regeneração, ou seja, nós somos gerados de novo para termos a natureza divina. Então, gente, vamos para a nossa conclusão. Nessa lição, estudamos a respeito da obediência como um relacionamento com Deus, né?
tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto do Novo. Vimos que, a despeito do novo pacto ter superado o Antigo, o princípio da obediência a Deus e a sua palavra permanece o mesmo. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo para quem obedece aos mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo. Muito bem. Desde já quero aqui agradecer a todos vocês que estiveram juntos conosco até esse momento. Que Deus possa abençoar a sua vida maravilhosamente. Não perca as próximas aulas. As próximas aulas, né, lição número 5, 6 e todas as outras que vão vir aí durante esse trimestre. Nós estaremos aqui para poder oferecer e ofertar o melhor para todos vocês, tá? Que Deus abençoe muitíssimo, ricamente a vida de vocês, transbordando de justiça, de paz e de alegria no coração, e que vocês possam ser, em nome de Jesus, cheios do Espírito Santo. Então, Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.